E adoração poderoso, aleluia, amém. Ele está aqui, é verdade, Ele está aqui, amém. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome dEle, Ele estará, amém. Não é algo futuro, é presente, Ele está, amém. Você precisa entender isso, Ele está aqui. Então eu não sei como você entrou aqui, mas eu tenho certeza que você pode sair daqui transformado. Talvez você entrou cansado, talvez você entrou fadigado, triste, ou uma semana de atividades, e talvez você precisa de um toque dele hoje. E eu quero te dizer uma coisa, ele está louquinho para poder te tocar hoje. Ele está louquinho para poder te abraçar, porque ele te ama e você é filho, você é filha, amém. Queria convidar você a abrir sua Bíblia comigo, no livro de Números, capítulo de número 10. Gostaria de compartilhar uma palavra ao teu coração. Não quero ser muito extenso hoje, mas eu tenho convicção que é uma palavra que vem da parte de Deus. Livro de Números, capítulo de número 10. Nós vamos ler alguns versículos aí. Números, capítulo de número 10, verso de número 1. Quantos encontraram, digam amém. Eu quero te fazer um convite nessa noite. Você, por alguns minutinhos, esquecer essa pessoa que está do teu lado aí. Eu gostaria que você não se distraísse, amém. Você sabe que uma das ferramentas de Satanás para nós perdermos aquilo que Deus quer conosco é a distração, amém. Então gere uma expectativa no que Deus vai falar com você. Gere uma expectativa pedindo para o Senhor falar com você, amém. Porque eu tenho certeza que Ele quer falar, da mesma forma que Ele falou comigo hoje de tarde, por intermédio dessa palavra, amém. Livro de Números, capítulo de número 10, verso de número 1. Eu vou ler até o verso 10. Aí diz assim a palavra de Deus, verso 1. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: faze de 2 trombetas de prata, de obra batida as farás, e elas te servirão para a convocação da congregação e para a partida dos arraiais. E quando as tocarem, então toda a congregação se reunirá a ti, à porta da tenda da congregação. Mas quando tocar uma só, então a ti se congregarão os príncipes, os cabeças dos milhares que ali estão. Quando retinindo as tocardes, então partirão os arraiais que estão acampados do lado oriente. Mas quando a segunda vez retinindo as trombetas tocardes, então partirão os arraiais que estão acampados do lado sul. Retinindo, as tocarão para as suas partidas. Porém, ajuntando a congregação, as tocareis, mas sem retinir. E os filhos de Arão, sacerdotes, tocarão as trombetas. E a vós serão por estatuto perpétuo nas vossas gerações. E quando a vossa terra sairdes a pelejar contra o inimigo que vos oprime hoje, também tocarás as trombetas retinindo, e perante o Senhor vosso Deus haverá lembrança de vós, e sereis salvos dos vossos inimigos. Semelhantemente, no dia da vossa alegria e a vossa solenidade, e nos princípios de vossos meses, também tocarás as trombetas sobre os vossos sacrifícios pacíficos, e vos serão por memorial perante o vosso Deus. Eu sou o Senhor, o vosso Deus. Até aqui, amém? Feche os seus olhos, curve sua cabeça por um instante. Eu quero orar. Pai, eu quero te agradecer, ó Deus, pela leitura da tua palavra. Peço que no nome de Jesus Cristo, nesta noite, o teu Espírito Santo, como já está fluindo, passeando em nosso meio, nos dê um recado santo, bendito, Senhor, vindo da tua parte. Eu vou te pedir algo, Senhor, e quero ser ousado no que vou te pedir. Que o Senhor tape os ouvidos do homem nesta hora e que abra os ouvidos espirituais. Senhor, eu te dou o controle completo desta tribuna, deste microfone, desta sala, deste ambiente. O Senhor tem total liberdade para curar, para batizar com teu Espírito Santo, para renovar os dons. Ó Deus, eu quero declarar, se tiver algum espírito imundo, algum espírito maligno, que tenta paralisar
a ação do teu Espírito Santo, ou que tentará, eu já anulo no poder do nome de Jesus Cristo. E peço a Deus que fale conosco no decorrer desses minutos que nós vamos ouvir a tua voz. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Queridos, esta é uma passagem muito interessante. Não tenho como descrever para você todo o livro de Números ali, mas seria muito importante você chegar na tua casa hoje e você conseguir ler os capítulos que antecedem esse texto. É muito interessante que o povo de Israel, eles estavam há meses acampados. Este momento aqui, eles estão parados, acampados já há meses, esperando uma ordem, esperando um movimento. Se você ler um capítulo anterior, o capítulo de número 9 de Números, você vai ver que fala exatamente o momento que a nuvem desce sobre o tabernáculo. É muito interessante, porque a nuvem desce sobre o tabernáculo. Eles usam uma expressão que quando chega no período da noite, eles olham aquela nuvem como fogo. É interessante demais você ler esses capítulos anteriores, principalmente o 9, que eles dizem assim que o povo era movido quando a nuvem se movia. Eles só andavam quando a nuvem andava. É muito interessante você ver que a nuvem cobriu todo o ambiente que eles estavam. Então eles tinham por regra, a regra deles é o seguinte: enquanto a nuvem não anda, nós não saímos do lugar. Se a nuvem caminhar, nós caminharemos. Ou seja, a ordem, a regra era que eles tinham que ser guiados pela nuvem. A regra básica aqui é que se a nuvem ficasse 1 mês, 5 meses, 1 ano, ali eles ficariam acampados. Eles ficariam parados ali, esperando a ordem maior. Eles estavam esperando ali que se algo se movesse para que eles pudessem sair do acampamento e ir para um outro local, de acordo com o que Deus falasse por intermédio de Moisés ou até mesmo da nuvem. É muito interessante o segredo que a nuvem carrega, é que muitas das vezes nós também temos que ser guiados pela nuvem. Deus, Ele traz a nuvem sobre nós e muitas vezes nós queremos caminhar com as nossas próprias pernas. E Deus, na sua infinita misericórdia e graça, Ele está falando assim: enquanto a nuvem não se mexe, não se mova. Enquanto a nuvem estiver parada, fique parado onde você está. Aqui o texto ele é muito sério, que o ser guiado pela nuvem, vem os comandos direto de Deus. O comando vem do céu. Aqui esse texto é muito peculiar, porque os comandos vinham de Deus. Você não tinha o controle para tomar alguma decisão de querer se mover por conta própria. Ser guiado pela nuvem faz que você fique disposto, disponível, totalmente entregue ao céu, ou seja, à disposição do céu. Estar ali esperando que a nuvem se mova, você tem que estar na dispensação do céu. Ah, mas eu tenho tantos planos, eu tenho tantas vontades, mas se a nuvem não se mexer, meu filho, fica paradinho onde você está. Se a nuvem não se move, fica parado onde você está. Quer ver uma coisa interessante? Volta a estar, Deus está falando conosco nesses dias assim, volte a estar à disposição de Deus. Quantas vezes Deus está falando conosco nestes dias, e muitas vezes entra num ouvido e sai pelo outro. E Deus está falando com a igreja o seguinte: fique à minha disposição, porque quando a nuvem se mover, quando o ambiente se mover, você também vai entrar na nuvem e você também vai ser movido. Mas esses são dias de você voltar a estar disponível, à disposição de Deus. Deus, Ele quer usar você. Deus quer falar com você, Deus quer te usar, Ele quer te levar a novas dimensões, mas é um segredo espiritual, estar à disposição dos céus. Enquanto eu não me mover, enquanto a nuvem não se mover, eu não me movo. Enquanto os céus não me deram um ok para eu sair, eu fico parado aonde eu estou. Porque o segredo aqui é esperar um comando. O segredo que Deus está nos dando é esperar um comando. Mas quer ver que interessante? Esse texto que eu acabei de ler, eu tinha que fazer essa introdução para você entender que eles estão esperando um comando dos céus. Capítulo 9, que antecede, os últimos versículos que antecede o capítulo 10, ele fala exatamente disso, que eles estavam esperando este comando do céu. Eles precisavam ser guiados por Deus para sair dali.
Mas, de repente, Deus chama Moisés para parte. Ele fala assim: Moisés, vem cá, para tudo. E foi o versículo que eu li, 1 e 2, que falou o Senhor a Moisés dizendo: faze-te 2 trombetas. Você vai fazer 2 trombetas. E o Senhor começa a mostrar como que é para ser feito. Interessante que Deus agora fala assim: olha, é o seguinte, eu quero falar com o povo, eu quero tirar esse povo dali, mas eu vou usar uma outra estratégia agora. A estratégia que eu vou usar é o seguinte, Moisés, você vai pegar e você vai montar 2 trombetas. 2 trombetas, que eu vou te dar todas as recomendações. Deus dá direção para ele. Deus fala assim, ó, eu quero dar um norte para esse povo, eu quero dar uma nova estratégia, eu quero falar com esse povo, que eles estão me esperando. Eles estão ali há meses. É interessante você ver o texto, que existem milhares de pessoas que estavam esperando a resposta dos céus. Só que Deus fala assim, você vai fazer 2 trombetas. Não basta falar que tem que fazer a trombeta, Deus dá a ordem e dá a forma que tem que ser feito. Deus fala o seguinte, ó, eu quero 2 trombetas e eu vou te dar a regra, a qual você vai ter que se encaixar. Você vai fazer a trombeta da forma que eu quero fazer. E aí Moisés para tudo e fala assim, então tá bom, vamos ver como que é. E aí ele começa assim, ó, a primeira regra é a seguinte: as 2 trombetas têm que ser tiradas da mesma pedra de prata. Ou seja, imagina um pedaço de prata, você vai dividir isso, e as 2 trombetas têm que sair da mesma pedra, do mesmo espaço ali. Você não vai poder pegar uma prata de qualquer lugar, uma de outro lugar, não, você vai pegar a mesma peça, você vai dividir no meio, e você vai fazer as 2 trombetas. É interessante, porque ambas tinham que ter o mesmo som. Preste atenção, porque Deus quer os timbres iguais. Quer ver uma coisa interessante? Deus, Ele quer que os sons sejam idênticos. Olha que interessante, as trombetas eram diferentes, podiam ser diferentes. Deus fala assim, são 2 trombetas. Elas podem sim ser diferentes, mas o som tem que ser igual. Quer ver uma coisa? Você pode ser diferente de mim, do pastor Tiago, você pode ser diferente da tua mãe, do teu irmão, você pode ser diferente, mas o som tem que ecoar igual. Eu vou ter que tentar te explicar nessa noite, eu quero tentar ser prático para você entender. Sabe o que Deus está querendo dizer conosco? É que você precisa estar conectado, porque o teu som tem que sair unânime. Deus está buscando um tempo, está trazendo um tempo onde a unidade da igreja, a unidade do corpo trará a glória, trará a manifestação, trará esse avivamento que nós estamos pregando. A diferença entre as trombetas vai existir, irmão. Vai existir diferenças. Quer ver uma coisa? Vai existir que uma pode ser mais brilhante que a outra, uma pode ser maior que a outra, uma pode ser um pouquinho mais isso, um pouquinho mais aquilo, mas um segredo existe: o som é igual. O som tem que sair igual. A ordem de Deus é: faça as 2. Eu te dou as regras. O som tem que sair da mesma intensidade. Mas sabe por que isso? Porque as 2 foi tirada da mesma fonte. As 2 foi gerada na mesma fonte. A fonte a qual ela foi, que eu e você fomos criados, foi em Cristo. Aí Ele já morreu pelos meus e pelos teus pecados, meu filho. A fonte é Ele. A fonte é Ele. Por esse motivo, quando o apóstolo Paulo escreve aos Efésios, que um ele deu para apóstolo, outro profetas, outros pastores, mestres, evangelistas, mas ele usa uma expressão assim: até que todos cheguem à unidade da fé. Isso significa que vamos ser diferentes. Cada um vai agir de uma área, cada um vai agir de uma forma. Você precisa entender que vai ter aquele que é mais extrovertido do que você, vai ter aquele que é um pouco mais inteligente, talvez, sei lá. Ele vai estar ali. Agora, a unidade da fé, porque o som tem que sair. O som tem regra para sair, porque a fonte é a mesma. Quer ver uma coisa? Por isso Deus chamou cada um ao seu ministério. Deus chamou a unidade da igreja. Deus chamou o corpo. Ele falou assim, quer ver uma coisa? Sabe que por muitos anos eu preguei que eu era a igreja. Eu vou confessar algo para vocês.
Por muito tempo eu pregava assim: não, eu sou a igreja, você é a igreja. Mas eu vou te contar uma coisa: eu sozinho não posso ser igreja. Aprendi aqui, uma vez, o pastor Tiago pregando sobre isso. E nunca me instalou isso na minha memória, nunca veio na minha mente. Mas para eu ser igreja, eu preciso estar conectado com alguém. Para eu ser igreja, eu preciso dar as mãos com alguém. Vai ter momentos de dificuldade? Claro que vai. Mas eu quero te encorajar a entender algo. Quando a terra se alinha, o céu se manifesta. Mas a terra precisa se alinhar nesses dias para o som ser perfeito. E aí o céu começa a se manifestar. Alinhamento dos céus. Deus está falando nesse tempo, nesta geração, que alinhamento é importante. Alinhamento da visão, alinhamento dos projetos dos céus. Ei, irmão, eu preciso te contar um segredo. Eu preciso te contar uma coisa: Deus está alinhando do menor ao maior, do maior ao menor. Por isso que às vezes está apertando tanto. A sandália está apertando, está doendo para alguns. Mas eu tenho que te contar uma coisa: a trombeta vai soar. Por isso que quando a terra começa o alinhamento, o céu começa o movimento. Quando a terra começa o alinhamento, os céus começam então a estremecer. Porque quando o céu toca a terra, não é um chargão não. Quer ver uma coisa interessante? Duas trombetas diferentes, porém com algumas semelhanças. Quer ver uma coisa? As trombetas podem ter algumas particularidades diferentes, mas algumas semelhanças. Quer ver as semelhanças dela? Primeiro, o mesmo objetivo, o mesmo propósito, a mesma missão, o mesmo intuito, a mesma congregação, a mesma célula, o mesmo projeto, o mesmo ministério. Podem ser diferentes, mas estão juntos. Talvez pode até pensar em algumas coisas diferentes, mas estão juntos. Porque o corpo, para ele ser perfeito e o corpo ser o corpo, o apóstolo Paulo vai falar muito bem disso, que o olho depende do braço, o braço depende do pé, o dedinho pequenininho ali, que às vezes você pensa que é só para bater na quina da cama, ele serve também para o equilíbrio do teu corpo. Aí você fala assim: ah, mas esse ouvido serve também. O corpo, ele tem que ser perfeito. Porque quer ver uma coisa? Eu posso ter a visão de ir até o bebedouro, mas se o meu pé, minha perna não der o comando, meu irmão, é só visão, é só vista. Agora, olhei e enxerguei. Agora eu dou comando ao meu cérebro, dá comando aos meus pés, e os meus pés começam então a caminhar. Isso é o corpo. Um dá visão, outro toca, o outro fala, o outro escuta, o outro tem cheiro, o outro ouve, o outro caminha. Existe aqueles que bombeiam o sangue, existe aqueles que pensam. O corpo é perfeito. A unidade do corpo, a unidade. As diferenças, irmãos, precisam existir. Elas precisam existir para forjar o teu caráter, para te forjar nos dias bons e ruins. Eu escutei uma vez uma frase dizendo o seguinte: que a igreja era o jardim de Deus. Pastor Antônio Cirilo falou isso. A igreja é o jardim de Deus. Só que no jardim tem flores, mas também tem espinhos. Ai, meu irmão, você precisa entender. Deus está chamando a igreja para uma unidade. Deus está chamando a igreja, uma geração que seja unido, não um falando do outro, outro falando do outro. Ei, se alinha no nome de Jesus. Porque senão, meu irmão, eu vou te contar uma coisa: eu creio na glória e no avivamento que não vai vir, já está. Eu creio demais nisso. Agora, você sabe um dos pontos chaves que destruiu o avivamento de Azusa, que o pastor Tiago disse esses dias? Foi a falta de unidade. Quando um quer ser mais, quando o outro quer ser mais, ei, para, no nome de Jesus Cristo, porque a glória está. E aí eu vou te falar uma coisa: se joga nesse rio enquanto dá tempo. Se joga nesse rio, porque eu vou te falar uma coisa: a fonte a qual foi tirada as duas trombetas era a mesma, o som é o mesmo, talvez tenha uma ou outra diferençazinha. Quer ver uma coisa? A segunda regra de Deus, ele fala assim: construção
tem que ser de obra batida. É o versículo 1 e 2 que eu acabei de ler, de Números 10. Tem que ser de obra batida. Significa o seguinte: você divide então a prata e começa a bater. Tem que ser assim. Começa a bater, sabe por quê? Sabe por que precisam ser batidas? Que quanto mais é batido, quanto mais bate, mais fino fica e mais rígido também. Posso falar isso com propriedade, irmãos, porque eu toco saxofone. É um instrumento de metal. Dizem o seguinte: um grande saxofonista que inventou o saxofone, ele fala o seguinte: que quanto mais o sax era batido, hoje você vai fazer alguns instrumentos metálicos, que a gente chama de madeira, alguns deles flauta, saxofone, enfim, que são metais, mas é madeira pelo timbre que solta. Muitos desses instrumentos, naquela época, quando era feito por luthier, literalmente, eles batiam no metal. E quanto mais batia, mais o metal se enrijecia. Hoje você vai comprar um instrumento, dependendo, o André bem sabe, se eu pego um saxofone, por exemplo, de uma marca famosa, eu vou pagar num saxofone 40, 50 mil reais em um instrumento. Mas é um instrumento de 1901, 1902. Mas quanto mais batida for, mais rígido é o metal. E quanto mais rígido é o metal, o som é mais perfeito. O som, quanto mais é batido, melhor ele fica. Por esse motivo, nós temos dias difíceis também. Nós vamos ter dias que a paulada vai vir de todo lado. De todos os cantos. Quando você toma uma aqui, já toma outra ali. Parece que você entrou num ringue com 10 lutadores todos contra você. Tem dias que os problemas correm. Às vezes você está só caminhando, eles estão correndo atrás de você. Mas eu tenho uma notícia para te dar: fica tranquilo, porque a fonte foi Deus que te criou, e o som vai sair perfeito. Não vai haver ruído, não. Não é um metal qualquer, não. Esse metal doeu, foi amassado. Às vezes apanhamos de todos os lados, sendo apertado, irmãos. Às vezes você tenta fazer alguma coisa, você tenta empreender, e cada dia que passa é mais difícil. Não é uma mensagem de autoajuda, não, irmãos, mas é uma mensagem de conscientização, que muitas das vezes talvez você está sofrendo. Às vezes nós como os pastores, a gente recebe cada uma, que às vezes dói. E aí você anda uma semana meio que mancando assim, irmãos. Aí de repente, quando já está quase curado, recebe outra. Mas a gente segue, porque o nosso alvo é maior. O nosso objetivo de vida é maior. A gente sabe que no fim das contas, a trombeta vai soar. Às vezes parece que não vai ter fim, irmãos. Às vezes parece que está vindo de todos os lados e está doendo tanto, que você fala assim: não, será que não vai acabar? É só comigo. Problema com a minha mãe, problema com meu pai, problema com meu irmão, problema com esse, com aquele. Eu tenho uma notícia para você: o processo é importante para o crescimento da trombeta. O processo faz parte, porque só vão entender quando você já estiver tocando, quando você já estiver lá na frente. Ninguém vai conseguir entender o processo que você passou, mas vão olhar e falar assim: uau, como que ele chegou aqui? Mas essa chegou aqui, mas esse chegou aqui. Ei, meu filho, ninguém sabe as esbofeteadas que você tomou, ninguém sabe quantas vezes você foi amassado, mas eu vim trazer uma boa notícia para você. Fica tranquilo, porque pode doer, mas é leve e momentânea. Fica tranquilo, porque dói agora, mas lá na frente, meu irmão, o processo é importante, sabe por quê? Porque sabemos que o som dela será perfeito. O som dela vai ser perfeito, irmãos. Quer ver uma coisa? Um dos segredos dela ser batida tanto é que ela precisa, e o som dela, a alma dela precisa ser muito específica. A afinação, a alma do instrumento. Agora, você quer ver uma coisa interessante também? A afinação, ela é determinada pelo quanto ela foi batida. Mas eu tenho uma coisa para te falar. Sabe por que a afinação precisa ser perfeita? Sabe por que ela precisa ser perfeita? Sabe, quando eu estou falando de afinação, eu estou falando da gente afinar os nossos dons, afinar os nossos talentos, afinar aquilo que Deus entregou, afinar aquilo que Deus tem falado.
Não simplesmente ser mais um curso, ou ser mais um culto, ou ser mais uma palavra, ou mais... Não, eu preciso afinar. Eu preciso então começar a afiar as ferramentas que Deus tem me entregado. Sabe por quê? Olha só, coloca para mim na tela ali 1 Coríntios 14, verso 8. Eu vou te explicar o porquê que o teu instrumento tem que estar afinado. E porquê teu instrumento tem que estar afiado em todo o tempo. Porque é o seguinte, diz assim a palavra de Deus, 14, verso 8. Porque se a trombeta der um som incerto, quem se preparará para a batalha? Se a trombeta der um som que ele é incerto, quem se preparará para a batalha? Olha só, irmão, você precisa entender uma coisa. Quando a trombeta soa, ela não pode falhar. A trombeta não pode errar. A trombeta não pode desafinar. A afinação, ela precisa ser bem definida, bem ajustada, bem preparada. Sabe, quer ver uma coisa? Eu sei que tem algumas pessoas que passaram pelo exército aqui, que foram soldados, alguns cabos. Mas é interessante que você vê que todo o exército, independente de qual país que é, eu tive a oportunidade de pregar lá no exército do Chile, para soldados, um domingo à tarde. Eles pararam o batalhão para ouvir uma palavra. E era muito interessante que dentro do exército tem os músicos. Quem serviu o exército sabe. Tem os músicos, tem a banda, tem a fanfarra. É muito interessante que os músicos, eles são separados dos demais. Quem serviu o exército sabe. Normalmente a farda é diferente. O músico, ele tem algumas peculiaridades ali dentro do exército, que ele é separado. Mas é o seguinte, o músico dentro do exército, ele tem algumas responsabilidades também. Ele tem as responsabilidades de, por exemplo, de tocar para o povo acordar. Sim ou não, Wesley? Pastor Oséias, eu sei que alguns serviram. Quem mais serviu o exército aí? Eu só no sonho eu servi. Intercedendo pelos demais ainda. Os músicos são separados. Mas você quer ver algo que é muito interessante? Todo o exército que tem a banda, eles vão ter a banda deles, eles têm as responsabilidades. Ele vai na frente do comando da tropa. A banda, ela é responsável pelo ritmo que a tropa vai. A banda, ela é preparada, ela está organizando e preparando o caminho que a tropa vai. Lembra um pouco de João Batista, né? Eu sou a voz do que clama no deserto, preparando o caminho do Senhor. A banda está lá. Quer ver uma coisa? Olha só, ela mostra. A banda começa a tocar. Se estoura uma guerra nesse exato momento, o Brasil monta seu exército e a banda começa a tocar o hino nacional para ir de confronto. Agora eu preciso te dizer uma coisa: em hipótese alguma, o som pode ser incerto, porque senão você compromete toda a tropa. O som, ele não pode ser incerto, porque senão você compromete a guerra. Se o som for incerto, você pode comprometer a tua vida, a vida dos teus amigos, você pode comprometer uma nação. Por isso o som, em hipótese alguma, precisa ser incerto. Pode ser incerto. O que isso significa, pastor Lucas? Que Deus está chamando uma geração nesses dias para afinar os instrumentos, para colocar ordem. Eles precisam estar alinhados para começarem a marchar. Quando o céu se alinha, quando a terra se alinha, o céu se manifesta. Você precisa deixar isso muito claro e entender isso, que Deus está chamando a igreja como uma trombeta nesses dias. E essa trombeta, ela tem um poder muito grande, que eu vou te explicar uma coisa aqui, vou terminar, já estou indo para os finalmente. Quer ver uma coisa? A terceira regra: a trombeta precisa ser tocada. Aqui entra o segredo. A trombeta por trombeta, é apenas um instrumento. Lindo, formoso, maravilhoso. Só que ela tem uma função e um porquê ela foi criada. Ela foi criada para tocar, para ser tocada. E você não vai muitas vezes conseguir tocar você mesmo. E eu quero te dizer uma coisa: a trombeta é apenas um instrumento, mas ela dá comandos também. A trombeta é apenas um instrumento, mas com o som certo, ela dá comandos de partida. No tempo certo, o som sai perfeito e as pessoas começam a seguir. Quer ver? A trombeta, ela precisa de alguém que
manipule, que use ela. Eu toco sax, irmãos, desde os 10 anos de idade. Eu quero te contar uma coisa. O saxofone, ele é um instrumento muito bonito. Ele é muito bonito. Eu sempre gostei. Agora, quer ver uma coisa? O sax, por um sax, ele não tem timbre nenhum, não tem beleza nenhuma. Agora, quando ele é assoprado, ele é colocado o DNA. Quando ele é assoprado, ele mostra realmente a natureza a qual ele foi chamado. O saxofone, por exemplo, eu vou usar o sax como exemplo, a trombeta, você use o que você quiser, pense como você quiser. O saxofone, ele exige que eu prepare o meu diafragma para soprar. Eu preciso assoprar. Eu preciso soprar. Agora, existe algo aí. Toda vez que eu sopro, eu coloco o meu DNA dentro dele. Eu coloco o DNA dentro do instrumento. E eu vou te falar uma coisa: 80% do meu saxofone, ele é afinado na minha boca. O violão, ou o baixo, ou qualquer outro instrumento, você afina ele aqui. O saxofone, 80% eu afino na minha boca. 20% é o instrumento em si. Mas 80% eu preciso afinar na minha boca. Ai, mas que som bonito que fica isso. É porque o ar diafragmal, ele é forte. Ele foi afinado. Agora eu quero te contar uma coisa. E eu quero encerrar dizendo uma coisa. Deus, Ele quer colocar em você. Ele quer colocar, existe uma expressão em grego que fala assim, ó, ruá, que é o sopro, é a saliva, é o vento que sai de dentro de Deus e sopra. Você quer ver algo? Olha só, em Ezequiel 37, verso 9, Ezequiel tem aquela visão do vale de ossos secos, todo mundo sabe. Ele foi levado a um vale, e é interessante que Deus fala assim para ele: Ezequiel, profetiza sobre um vale de ossos secos. Pastor Osés esses dias atrás pregou, e ele estava falando sobre os ossos sequíssimos. Deus falou assim: sopra, profetiza, melhor dizendo, sobre o vale de ossos secos. E aí ele começa a profetizar, e em um dos momentos ele diz assim: sopro de Deus, venha sobre os ossos secos e traz vida. Eu quero te falar uma coisa: quando Deus sopra, há vida. Eu não sei se você consegue entender isso. Se eu desse 10 gritinhos aqui, talvez você estaria pulando. E eu estou me contendo para não fazer isso. Mas eu quero só te contar uma coisa: o sopro de Deus gera em você, Márcia, vida. Ele quer soprar. Ah, mas já é morte. Sopro de Deus, ruá. Meia dúzia entendeu. Ele vai falar assim: enfermidade, ruá, vida, fôlego, saliva de Deus em você. O que Ele quer colocar em você é falar o seguinte: você é instrumento, eu vou te tocar, eu quero te tocar. Quero tocar a tua casa, a tua família, eu quero te tocar, eu quero soprar em você. Eu não quero mais simplesmente que você viva como qualquer um. Eu quero te conduzir. E para eu te conduzir, da mesma forma que Deus cria o bonequinho lá, sopra dentro dele a vida. É o que Ele está fazendo em alguns hoje. Ele está fazendo algumas pessoas hoje receber um novo ar, uma nova história, uma nova vida, porque o fôlego de Deus. Eu vou te falar uma coisa, irmãos: para tocar saxofone, você tem que aprender a impostar e fazer o seu diafragma funcionar. Então você tem que fazer força. Não é um ar qualquer, é um ar que você tem que impostar para colocar. É um ar que você tem que pensar como você vai fazer, como que você vai projetar. Existem notas nos instrumentos, principalmente de sopro, que ele vai muito na mente. Agora eu vou te explicar uma coisa. Deus, Ele quer trazer aquilo que é mais importante, que tem vida dentro dele, para gerar vida em você. Você precisa entender. João capítulo 20, verso 21. É muito interessante que Jesus está dando os finalmente ali, e Jesus olha para os discípulos e faz assim, ó:
Ele sopra sobre os discípulos. Ele fala assim: ei, discípulos, vem cá, receba o Espírito Santo. E ele sopra sobre os discípulos. Ele sopra e vem sobre ele o Espírito Santo. Eu quero te dizer uma coisa: ele está soprando sobre algumas pessoas. Ele está soprando sobre a casa de alguns. Ele está soprando. Ele está dizendo assim: eu estou colocando o meu fôlego, eu estou colocando a minha vida em você. Quando Deus chama Jeremias e fala assim: Jeremias, desce para a casa do oleiro. E você vê lá, o pastor Johnny pregou isso sexta passada, que ele desce. Sabe, irmãos, a gente está muito acostumado a subir na vida. A gente está muito acostumado a subir na vida. Você viu que ela comprou um tênis novo? Subiu na vida. Subiu, olha aquele ali. Mudou de casa, subiu na vida. Ninguém pergunta assim para você: subiu, trocou de casa? É porque você desceu a casa do oleiro, né? Ninguém olha para você e fala assim: nossa, conquistou isso. Esse aqui tem descido a casa do oleiro e tem deixado o oleiro tocar no vaso. Porque eu vou te contar uma coisa: quando o oleiro toca no vaso, ele deixa o DNA dele, ele deixa a marca dele. E a marca deles, irmãos, eu preciso dizer algo para vocês. Às vezes vai doer. Existem marcas que te doem. Existem marcas que você olha hoje e fala assim: por que comigo? Mas está dizendo assim: eu coloco meu DNA em você, porque você é filha amada. Eu nunca esqueci de você, dos sonhos, dos planos, dos projetos e das lágrimas que roubaram até hoje. Mas você é filha e eu tenho cuidado de você. Eu tenho cuidado. Ele coloca o DNA dele em você. Ele fala assim: sabe de uma coisa? Eu vou colocar o meu sopro de vida. Então eu vou te falar uma coisa: não questione mais Deus. Não questione Deus. Mas quando vai ser comigo? Não questione. Deixa ele soprar em você. Está doendo? Talvez ele esteja apertando. Ele está apertando o metal para dizer o seguinte: eu quero ver se esse metal é rígido mesmo. Pá! Mas por que comigo? Ei, não questione Deus. Mas comigo é mais. Não questione Deus. Não questione Deus. Porque eu vou te dizer uma coisa: se está doendo, a Bíblia diz assim, que Ele é o médico dos médicos. Existe uma expressão na Bíblia que eu gosto muito, que o mesmo que fez a ferida, o curará. Ele vai passar em você o bálsamo de Gileade. Aquele que vai trazer a cura imediata para as tuas aflições, para os teus medos. Mas igreja, em nome de Jesus, pelo amor de Deus, assim eu tenho que dizer: deixa Ele te tocar. Deixa Ele tocar em você. Abra o teu coração, não para um culto de sexta-feira à noite, para um culto de domingo. Não, abra o teu coração amanhã, bem cedo no sábado. Talvez você vai trabalhar, ou na segunda-feira. Abra o teu coração e fala assim: Espírito Santo, me toca, coloque em mim. Eu quero ter esse ar, eu quero ter esse Espírito dentro de mim. Da mesma forma que Jesus soprou sobre os discípulos, Ele está soprando sobre você. Olha só que caiu agora. Interessante que essas duas trombetas aqui, Deus falou assim: você vai fazer duas trombetas que vai ser para os filhos de Arão. São para 2 sacerdotes. Aí eu quero fazer uma pergunta: ei, sacerdote do lar, ei, sacerdote da casa, será que não chegou a hora de você afinar teu instrumento e organizar a tua casa, colocar em ordem a tua casa, para que quando a trombeta comece a tocar, ela esteja afinada, ela esteja preparada, organizada? Ei, sacerdote, levanta e tome o cajado de volta, porque o que Deus está querendo fazer com você é restituição na tua casa, é restituição na tua filha, restituição no teu filho, restituição no teu casamento. Eu quero encerrar. E você quer, sabe por que eu estou falando tudo isso? Porque é o seguinte: o motivo de deixar Ele te tocar, irmãos, o motivo de deixar Ele todos os dias me tocar, colocar o DNA dele em mim, o fôlego de vida em mim. Quer ver uma coisa? Você pode respirar bem fundo aí? Solta esse ar aí. Tem alguém que não respirou, irmãos? Misericórdia. Vou chamar o pastor Sérgio ali, o pastor Tiago, para orar. Você respirou bem fundo. A Bíblia diz assim que todo ser que respira louva Ele. Todo ser que respira louva. Ai. Eu quero que você tente entender isso. Respira fundo aí mais uma vez. Ai, Jesus amado. Ele está fazendo assim para algumas pessoas, ó. Ele está soprando sobre você hoje. O que Deus está falando para algumas pessoas hoje, que Ele quer colocar o fôlego de vida diariamente na tua vida.
Porque até hoje foram frustrações, foram medos, foram traumas. Agora eu vou te contar uma coisa, sabe por que tudo isso? Porque chegará um dia, irmãos, que nós vamos escutar uma trombeta. Chegará um dia que nós vamos ouvir uma trombeta que ela vai soar mais forte do que essa. Chegará um dia que a trombeta ela vai tocar. E eu vou te dizer uma coisa, para escutar esse som, eu preciso estar afinado aqui na terra. 1 Coríntios 15, 52 diz assim: no momento, num abrir e fechar de olhos, antes a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Você não vai entender a trombeta celestial se antes você não organizar a trombeta natural.